Eu estou de volta aqui no canal, agora para falar sobre paráfrase, citação direta e citação indireta. Quem ainda não ouviu falar disso, né? Quando está fazendo um texto, quando está escrevendo um trabalho, como fazer citação? No vídeo intitulado Plágio e Autoria, que já está no nosso canal, nós falamos sobre aquilo que a gente não deve fazer quando a gente vai escrever um trabalho, quando a gente vai escrever um texto, sabe? Como a gente vai trabalhar com a palavra do outro. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre essas três coisas, né? Paráfrase, citação direta e citação indireta. E eu diria que elas são as estratégias que nós devemos conhecer, nós devemos saber usar para evitar o plágio. Tá? Então, de certa forma, tem relação como eu evito o plágio. Sabendo como parafrasear, sabendo como fazer a citação direta, sabendo como fazer a citação indireta. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai produzir um texto é que escrever é um trabalho que envolve a palavra do outro. Nós não escrevemos do nada, não partimos do nada para produzir um texto. Na escola, na universidade, para escrever um trabalho a gente precisa ler. Ou seja, a gente precisa partir de algo já dito. E esse partir de algo já dito não é para repetir, é para construir o arcabouço de conhecimento necessário para a gente poder falar de um determinado assunto. E nesse caso, quando escrevemos, então a gente precisa saber qual é a medida para fazer um texto ser o resultado dessa relação com a palavra do outro, mas ser também a minha palavra, ou a palavra de quem está escrevendo. Ou seja, como eu estabeleço uma relação entre palavra própria e palavra alheia. E para fazer essa relação, eu considero que é preciso conhecimento, é preciso estratégia, é preciso a criação. Daí lá na outra parte nós falamos de plágio e autoria. Ou seja, quando precisamos, para escrever um texto, a gente parte da palavra do outro, mas nós precisamos ter a nossa parcela de contribuição para que aquilo que a gente escreve não seja mera reprodução, que aí é o plágio. Tá? Então, aí a gente chega no tema, então, que é como parafrasear, como fazer a citação direta, como fazer a citação indireta. E qual a relação dessas três coisas, né? Eu começaria dizendo para vocês que a citação direta e indireta, elas são formas de apropriação do texto do outro. Já a paráfrase é a forma como essa apropriação é trabalhada, como ela é gerida. Ou seja, se as duas primeiras são formas de apropriação, a segunda é a forma de gestão. Como é que eu vou fazer essa gestão? Se aproximando muito, afastando da palavra do outro? E a gente precisaria então, não é desconhecido, né, mas vamos às definições de cada um desses termos. Né? A citação direta, eu acho que ela é a mais conhecida de todos nós, né? Que é o quê? É você citar, literalmente, um texto de outro autor. Ou seja, você pode repetir dentro de determinadas condições, que depois nós vamos falar disso, mas você repete a palavra do outro autor. A citação indireta, ela é um pouco mais complexa e talvez é ela que gere mais dúvida. Tá? Por quê? Porque ou seja, você cita a ideia, você cita um conceito, você retoma a palavra do outro, mas não de forma literal. Ou seja, não é como a citação direta que eu estou autorizada a copiar a palavra do outro. Neste caso, não. A apropriação, você precisa reconhecer essa relação com a palavra do outro, mas tem que ter um trabalho aí no caso da citação indireta. E por fim, a gente poderia dizer, né, ainda nesse campo da definição, que a paráfrase ela pode ser definida como um texto reformulado, ou seja, ela é um texto que reformula um texto anterior, ou seja, mantendo com esse texto anterior uma relação de equivalência semântica, mas sem ser esse outro texto. E aí você
vocês já podem pensar então que a paráfrase ela tem muito mais relação com a citação indireta, tá? Claro que isso não significa dizer que a citação direta também não tenha relação com o parafrasear, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, né? Mas eu diria, sem sombra de dúvida, que a citação indireta ela tem relação muito próxima, ela que dá mais, ela exige muito mais o trabalho de parafrasear, de saber parafrasear, entende? Vamos então ver um pouco de quais os cuidados que nós devemos ter com cada uma dessas citações. A citação direta, ela exige cuidado na gestão da palavra do outro. Eu sempre digo para os meus alunos que assim, tem que se preocupar quando vai fazer uma citação direta com o recorte. Porque o que é a citação direta? Você pega um texto de um autor, você pega a palavra de um autor lá num texto dele, que ele tratou de um determinado tema, e traz para dentro do seu texto. E pode que o texto esteja falando do mesmo tema, mas o fato de um texto estar falando do mesmo tema do texto que eu estou escrevendo não significa que ele diz a mesma coisa. Então, quando a gente fala na citação direta, para mim o cuidado é como é que a gente faz esse recorte, ou seja, como que você faz a citação sem mudar o sentido do que o autor diz, porque se você muda o sentido, você falseia. A gente chama isso de pôr as palavras na boca do outro. No caso da citação indireta, existem dois tipos, né? As citações curtas, né? Que são aquelas que a gente coloca dentro do parágrafo do nosso texto. As normas da ABNT dizem que essas são citações curtas, aquelas com até 3 linhas, ou seja, quando tem até 3 linhas, você mantém dentro do texto, dentro do parágrafo que a gente está escrevendo, põe entre aspas, não precisa ser itálico, tá? Não pode acumular aspas e itálico, você põe entre aspas e põe lá dentro do seu texto. Tem que ter um cuidado muito grande que nesse caso da citação de 3 linhas dentro do parágrafo, ela tem que ter uma relação muito intrínseca com o que está sendo dito no período. Ou seja, ela tem que funcionar como uma relação de complementariedade com o que está sendo dito dentro daquele período, dentro daquele parágrafo. E nós temos as citações longas, né? Quando a gente fala em citação indireta, a gente tem as citações longas. Ou seja, que elas possuem mais de 3 linhas e elas ficam fora do parágrafo, né? do nosso texto. No caso, o texto do autor, o texto citado, ele é transcrito, ele é apresentado de forma recuada, né? A gente nunca põe na mesma extensão do nosso texto, põe de forma recuada, geralmente em espaço simples, em fonte tamanho 11, ela é sempre uma fonte menor do que a fonte do nosso texto, ou seja, e nesse caso você não precisa das aspas. Também não precisa do itálico, você pode deixar na fonte normal. A marcação é essa, é o recuo e o espaço simples, né? E no final, claro, no final, tanto da citação curta quanto da citação mais longa, a gente precisa pôr, nesse caso, o nome do autor, o ano da obra e o número da página, tá? Citação direta tem que ser localizada, tem que dizer de quem ela é, quando ela foi dita e onde ela está, para que aquela pessoa que está lendo o texto consiga localizar aquilo que a gente está citando ali. E repito, com esse cuidado, se dentro do parágrafo ela tem que ser uma continuidade, ela tem que ser uma complementaridade do que está sendo dito na oração ou no período. Quando a gente tira fora do parágrafo, que é a citação direta mais longa, ela tem que ter relação com o tema. Eu lendo trabalhos de alunos meus, constantemente eu encontro citação direta que ela não tem relação. A citação diz uma coisa e o tema que está sendo discutido diz outra. Então, o que acontece? Nesse caso, a citação ela fica sem função dentro do texto. Ela cria, inclusive, uma incoerência. Então, conhecer o tema que está sendo discutido no nosso texto, naquele momento da citação, e conhecer o tema do texto citado é de fundamental importância. E, sobretudo, saber por que você está fazendo a citação. Citar não é só cumprir uma obrigação para dizer para o professor que você leu uma obra. Citar tem a ver
com o que você está defendendo. A citação ela tem uma função, a citação direta e a indireta também, mas como eu estou falando da citação direta eu vou ficar com ela, a citação direta ela tem uma função ali dentro do texto. Ou você usa para reafirmar, ou você usa para criticar, você usa para contrapor pontos de vista, mas ela tem uma função. E a gente tem que saber dessa função. Se você não sabe, a citação ela não tem por que estar ali, né? E aí ela cria isso que eu acabei de falar, que é a incoerência. Bom, e vamos lá então para a citação indireta, né? Se a citação direta é a transcrição literal da palavra do autor, citar indiretamente pode ser compreendido como o ato de parafrasear. Tá? Eu vou nessa linha, né? Que a citação indireta, ela de fato exige um modo de parafrasear. E aí o que acontece? Para parafrasear eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, eu posso, ao parafrasear, fazer uma reformulação. Ou seja, o que é a reformulação? É quando a gente se apropria do conteúdo, a gente se apropria do conceito, de uma ideia, não de forma textualmente literal, mas você traz para dentro do seu texto, nessa apropriação, marcas, sinais que dão ideia para quem está lendo que aquilo que você está trabalhando ali é palavra do outro. E o elemento, aliás, os elementos mais comuns que nós temos para fazer essa reformulação, para demarcar que você está reformulando, são os conectivos. Segundo fulano de tal, segundo Freire, segundo Bakhtin, conforme Freire, conforme Bakhtin, para Bakhtin, de acordo com Freire, de acordo com Bakhtin, nas palavras dele, entende? Então, esses elementos, esses conectivos, eles ajudam a marcar esse trabalho de reformulação, ou seja, em que você está tomando a palavra do outro, mas você não está trazendo literalmente. Mas o autor está ali, o ano da obra, geralmente na reformulação, aliás, na citação indireta como um todo, a gente sempre menciona o nome do autor e o ano da obra. A gente não precisa do número da página, porque parte do princípio que você não está fazendo uma citação literal. Além da reformulação, nós temos a evocação, ou seja, que neste caso, o que seria a evocação? Que também é uma forma de parafrasear. Neste caso, a gente faz alusão aos trabalhos de outros autores, mas sem definir uma parte específica, ou seja, sem fazer uma referência específica sobre esse autor. Ou seja, você menciona, né? O mais comum que eu tenho visto na evocação é quando assim, você escreve um parágrafo e ao final dele, ou escreve um período, que necessariamente não é um parágrafo, né? Escreve um período e ao final dele, entre parênteses, você coloca 1, 2, 3, 4, 5 autores, né? Freire, 2010, Saviani, 2020, e assim sucessivamente, Gatti, 2021, ou seja, você vai mencionando autores que falaram sobre aquele tema que você está falando, mas aí você não está trabalhando com palavras específicas, né? Você não está reformulando, você está lembrando o seu leitor que você está se baseando nesses autores para dizer o que você está dizendo, mas sem se ancorar especificamente na palavra de um ou de outro, né? Além da evocação, a outra estratégia de paráfrase que nós temos é o empréstimo, ou seja, que é a citação de uma palavra, de um sintagma, que geralmente são conceitos, né, em que você cita e você precisa marcar. Por exemplo, na minha área, na área da análise do discurso, tem um autor muito conhecido que eu já mencionei aqui, que é o Mikhail Bakhtin. E esse autor, ele usa o conceito de dialogismo. Então, o que acontece? Eu não tenho como usar essa palavra, dialogismo, no meu texto, como se ela fosse uma palavra do dicionário, como se ela fosse uma palavra qualquer, porque ela é um conceito.
Então o que acontece? Eu posso escrever o dialogismo presente no discurso dos alunos sobre o estágio supervisionado ou qualquer outro tema que eu esteja falando, mas eu preciso deixar claro ali que essa palavra dialogismo que eu estou usando, ela é um empréstimo, que ela vem do conceito de Bakhtin, que diz respeito às múltiplas vozes, e que eu não estou, aquilo não fui eu que inventei, né? Então você tem, o empréstimo tem isso, né? É uma palavra ou um sintagma, mas precisa ser marcado, porque, como eu estou dizendo, é um conceito. Depois nós vamos ver exemplos sobre isso. E por último, a gente tem a hibridação, né? Que vem de hibridismo, né? Hibridação. E aqui eu preciso dizer que eu estou usando os conceitos de um autor francês, que é o Bertrand Dunet, ou em português, Bertrand Daunay, né? Mas em francês a gente pronuncia Bertrand Dunet. E ele fala sobre esses conceitos na pesquisa acadêmica, né? Na produção de textos acadêmicos. E a hibridação, ele diz que é muito próximo do empréstimo, tá? Mas envolve também uma reformulação do texto do autor citado. Ou seja, a hibridação é quando eu empresto o conceito, mas eu também reformulo aquilo. Entende? Não é o conceito tal e qual lá, eu trago e acrescento algo. Então eu faço uma mistura entre texto meu e texto do outro, conceito meu, mas o conceito já reinterpretado, né? Bom, então visto que na citação indireta eu estou trabalhando com a paráfrase, que é onde eu trabalho com muito mais intensidade com a paráfrase, que é o modo como eu faço a gestão dessa palavra do outro, e que para fazer a gestão dessa palavra do outro eu posso reformular, eu posso evocar, eu posso emprestar e eu posso hibridar, né, por assim dizer, ou misturar, né, eu posso misturar as palavras, ou seja, são estratégias que eu tenho para desenvolver essa relação com a palavra do outro no meu texto. E antes da gente ir para o exemplo, eu gostaria de dizer o seguinte, que o uso desses recursos, né, da citação indireta principalmente, ou da citação direta, de forma moderada ou excessiva, define a modalidade do meu texto. Se eu uso o recurso da paráfrase em que eu fico colada na palavra do autor que eu estou citando, a minha paráfrase vai se aproximar do plágio. Mas se eu faço a gestão desse recurso de citar, de retomar a palavra do outro, mas acrescentando aquele cadinho de interpretação, de compreensão minha nisso que eu estou escrevendo, o meu texto vai assumir um caráter, ao invés de excessivamente parafrástico, ele vai assumir um caráter de metafrástico. Também eu estou usando aqui um conceito do Dunet, que ele vai falar que o texto parafrástico é aquele que vai se aproximar do plágio. O metafrástico é o texto que vai se aproximar disso que eu estou chamando de autoria. Ou seja, o texto metafrástico é aquele que consegue trabalhar entre a palavra alheia e a palavra do outro, mas traz um quê? Um cadinho de interpretação, de criação, que caminha para a autoria. Tá? Que caminha para um trabalho próprio, que expressa ali um conhecimento próprio. A minha participação na construção disso que está sendo dito.